Ô Pai, obrigado, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, de saber que Tu estás entre nós, de saber, Senhor, que a tumba está vazia, a cruz está vazia, mas o trono não está vazio. Tu estás no trono, e de lá, Senhor, Tu governa todas as coisas. Eu te peço, Espírito Santo, que nesse momento Tu conduza, Senhor, o nosso momento de reflexão. Eu peço que Teu Espírito Santo nos dê discernimento acerca da Tua palavra. Prepara o nosso coração como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho vai prosperar a 30, 60, 100 por um. Fala conosco, Jesus. Que nesse momento não hajam distrações, mas que hoje a Tua palavra seja viva em nós, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos. Amém. Amém. Olá, família Rio. Vocês estão bem? Boa tarde. É um privilégio sempre poder estar trazendo um pouco da palavra do Senhor para essa comunidade. Como você já sabe, nós estamos numa série de mensagens estudando as 7 expressões que Jesus usa para se colocar diante das pessoas. Isso tudo baseado no Evangelho de João. Então são 7 autoafirmações de Jesus. E essas afirmações de Jesus são contundentes, são claras. Sabe, Descartes falou certa vez: penso, logo existo. Mas se existe, tem um começo. Se tem um começo, foi criado. Por isso que a gente não pode dizer acerca de Jesus que Ele existe. Ele simplesmente é, porque Ele é para além de todas as coisas. E nós estamos estudando essa expressão do eu sou, expressão essa que a maioria das pessoas naquele momento jamais ouviram, porque aquelas pessoas não ousavam dizer o eu sou, porque somente um poderia dizer eu sou, e essa era uma palavra que somente Deus poderia dizer. Por isso, quando Jesus aparece dizendo essa expressão eu sou, as pessoas ficam impactadas. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre uma 5ª expressão que nós vemos. Por isso eu gostaria de convidar vocês ao Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, verso 1. Hoje nós vamos ler um texto um pouco mais longo, e eu não vou me desculpar pela leitura, porque esse é um grande privilégio que Deus nos dá, de gastar tempo com as Escrituras. Então, 11º capítulo do Evangelho que escreveu João, capítulo 11, verso 1. Queria que você fosse me acompanhando nessa leitura. Nós vamos fazer algumas pausas. O texto começa dizendo assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Para um pouquinho aqui. Já olhando para esse texto, nós começamos a perceber algumas importantes lições. A primeira dessas lições que nós poderíamos dizer, que fica clara aqui, é de que ser um adorador e ser amado por Deus não é de maneira nenhuma suspensão da realidade humana. Nós vamos sofrer. Algumas décadas atrás, uma teologia distorcida, deturpada, adoecida começou a ser pregada no Brasil. E essa teologia dizia mais ou menos assim: olha, se você está doente, se você está passando por algum problema, se você está sofrendo, isso é consequência do seu pecado, de falta de intimidade com Deus. Mas o texto começa dizendo de uma família de adoradores. Era uma família muito próxima. E o texto nos faz questão de dizer que Jesus amava aquela família e aquela família amava Jesus. Sabe, adorar ao Senhor, tê-lo como nosso Salvador, amar a mensagem do Evangelho não garante que nós tenhamos de maneira nenhuma algum privilégio. Nós vamos sofrer. A diferença não é se nós vamos sofrer ou não, a diferença é como nós passamos pelo sofrimento. A diferença é como o Evangelho nos prepara para os reveses da vida. A diferença é como, por exemplo, nós vemos em Paulo preso em situações subhumanas, nos cárceres,
mas ele escreve a carta da alegria, e nela diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei se você entendeu o contexto. Ele está dizendo: eu posso passar por aflições, eu posso passar por grandes problemas, eu sei viver em toda e qualquer situação. Por isso, nós precisamos ter consciência de que o Evangelho nos prepara muitas vezes para as tempestades que virão, e no meio dessas tempestades nós encontramos muitas vezes mais claramente o próprio Deus. O verso 4 diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha bem para mim, que coisa esquisita, não? Jesus disse para os discípulos: essa doença não acabará em morte. Então, daqui a pouco a gente avança uns versículos a mais e a gente vê que ele morreu. Será que Jesus estava desatualizado na mensagem? Preste atenção, porque o texto não diz: Lázaro não morrerá. O texto diz que não acabará em morte. Jesus estava dizendo assim: eu sei que Lázaro vai morrer, eu sei que ele vai ser sepultado, eu sei dos 4 dias que ele vai ficar lá apodrecendo, mas eu sei o fim, desde o começo. Eu estou no controle de todas as coisas, o tempo eu controlo com a palma das minhas mãos, e eu sei que isso não acaba em morte. A morte é parte do processo, mas eu sei como é o fim, e o fim é a glória de Deus. Isso consola o teu coração, porque isso consola o meu coração. O meu coração ansioso, preocupado, pode descansar ao saber que Ele está no meu futuro. Ele sabe como a minha história termina. A maioria daquelas pessoas, aliás, eu diria todas aquelas pessoas, disseram: acabou a história de Lázaro. Mas Jesus disse: essa história não acaba quando vocês dão um ponto final. Essa história acaba quando eu digo que acaba. E por mais que ele esteja morto há 4 dias, não acabou. O texto continua dizendo assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Verso 7 diz: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Preste atenção numa coisa. Eu imagino que o evangelista João começou a dizer: Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro, porque se não tivesse essa informação clara aí, quem sabe alguém poderia interpretar a demora de Jesus como um desinteresse. Talvez algumas pessoas poderiam dizer assim: Jesus tinha tanta coisa importante, quem sabe encontrou uma pessoa amada no caminho e demorou porque Lázaro não era tão importante, não era tão especial. O texto começa dizendo que Jesus amava Lázaro, amava as irmãs de Lázaro, mas ele se demora. Imagina você ter se tornado amiga pessoal de Jesus. Talvez Maria e Marta diriam: Jesus, conheço muito bem, ele dorme aqui no quarto de visitas, uma vez por semana vem aqui, toma um café com a gente conversa um pouco. Os discípulos dele vêm sempre muito encantados, falando dos milagres. Nós cremos que de fato ele é o Filho de Deus, mas a gente chamou e ele não veio, e o pior aconteceu. Sabe o que eu quero dizer com isso? É de que Deus não trabalha com as categorias de tempo que você trabalha. O que você chama de atrasado, para Deus é o tempo certo. Jesus não chegou atrasado para fazer uma cura. Jesus chegou na hora certa para fazer uma ressurreição. Ele tem o governo sobre o tempo. Ele não está atrasado na tua vida. Ele não esqueceu de você. Quem sabe aquelas orações que você faz e tudo que você vê como resposta é o silêncio. Eu tenho algo a dizer para você: o tempo de Deus vai chegar.
Verso 9 diz, aliás 8 diz: estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, verso 12: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. A gente critica tanto Tomé, mas uma coisa é preciso dizer: embora a visão de Tomé seja sempre pessimista, ele estava disposto a morrer para acompanhar Jesus. E ali eles voltam. Jesus tinha acabado de ser ameaçado, as pessoas tinham interesse de apedrejar Jesus, mas ele volta. Ele volta porque Jesus não mede esforços para encontrar aqueles que vão experimentar dos seus milagres. Foi exatamente assim com a mulher samaritana. Ele atravessou e foi encontrar aquela mulher rejeitada por muitos, o que nos mostra mais uma vez o amor intenso e dedicado de Jesus para cada um de nós. Verso 17 diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que Marta e Maria têm o mesmo discurso. Elas vão para Jesus e contam a mesma história. Elas falam da fé frustrada. Eu imagino que isso aqui seja por conta de uma conversa que elas tiveram antes. Eu imagino que ambas conversavam dizendo: se Jesus tivesse chegado a tempo, tudo seria diferente. Nós poderíamos chamar isso de contágio social. Quando a gente se aproxima de alguém que tem pouca fé, o nosso coração vai se inclinando aos poucos a também duvidar. Mas quando a gente se aproxima de alguém que tem muita fé, o nosso coração vai se inclinando aos poucos a crer e andar por fé. O que acontece com Maria é que ela vai repetir o discurso de Marta. E ela fala: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria,
e os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. O verso 35 diz, então, Jesus chorou. Esse é o verso mais curto de toda a Bíblia. É curto de palavras, mas não de mensagem. Porque acerca de Jesus se podia dizer que ele era 100% Deus. E João escreve o seu evangelho para provar, para mostrar a divindade de Jesus, sem, todavia, esconder o fato de que ele também era 100% homem. Por isso se emociona, por isso chora, por isso se permite derramar lágrimas. E eu não imagino, sinceramente, que ele estava chorando por Lázaro, porque ele bem sabia o que estava prestes a acontecer, ele sabia da história, mas ele estava chorando a dor das pessoas que choravam. Ele estava empático ao sofrimento daqueles que lamentavam a morte e não viam esperança. Isso consola o seu coração. Por isso eu posso dizer que Jesus chora as nossas dores, lamenta as nossas angústias, embora não perca jamais o controle da nossa existência. Ele se importa com a nossa dor. O fato é que Jesus chorou. A gente aprendeu uma canção, os mais antigos vão saber, os mais novos de Michel Teló para cá ficam perdidos nesse momento, que diz assim: sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorriu, todo mundo irá supor que és feliz. Lindo, não é? Mas terrível, porque essa canção está dizendo: minta o seu sentimento, mas não é isso que eu vejo o meu Jesus fazer. Há uma profunda autenticidade daquele que é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne chorou. Por isso eu posso chorar, por isso eu posso permitir as minhas emoções mais dolorosas. Eu não preciso ser um disfarce, eu não preciso colocar uma máscara para que todos possam supor que eu sou feliz, porque eu sou feliz mesmo quando eu choro, porque minha felicidade não vem das circunstâncias, vem de quem eu sou nele. Alguém pode dizer um amém? Jesus ressuscita essa igreja também. O verso continua dizendo assim: então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Para só mais um pouquinho. Quem removeu a pedra quando Jesus ressuscitou? A quem Jesus pediu ajuda? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais óbvia: quem criou todas as pedras com o poder criador de sua palavra? É óbvio que Jesus não precisava de um apoio. Então por que Jesus está dizendo, tirem a pedra? Por que Jesus, por exemplo, pergunta onde colocaram, se nós sabemos que Ele sabe todas as coisas, e nada pode ser encoberto do seu olhar? Por que Ele pergunta onde colocaram o corpo? Sabe por quê? Porque se você escondeu, é você quem tem que mostrar. Se você colocou a pedra no lugar, é você quem tem que tirar a pedra. Aquilo que você pode fazer, Jesus não fará por você. Eu conheço um monte de gente por aí que está fazendo orações dizendo, Jesus, faz o meu trabalho. Ei, Jesus não tem compromisso com filhos retardados. Ele não está pensando em poupar você e te colocar numa zona de conforto. Jesus está querendo fazer você amadurecer. Agora é interessante, porque Jesus diz assim, onde está o corpo? Removam a pedra.
Mais para frente veremos que ele diz: tirem as faixas. Mas somente ele poderia dizer: Lázaro, vem para fora. O impossível, Deus faz. Aliás, se tem uma coisa que eu posso dizer como lição que eu tenho aprendido ao longo desses anos de ministério, é que as coisas se tornam difíceis, depois vão elevadas ao status de impossíveis, e então Deus faz, para mostrar que Ele é o Deus do impossível. O texto continua dizendo: disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Quantas vezes você orando, conversando com Jesus, colocou os limites na graça? Disse: olha Jesus, eu sei que está difícil, quem sabe de uma outra forma, de um outro jeito. Quem sabe você já nem ora, já nem pede mais, porque você não acredita que possa acontecer. Verso 40 diz: disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Alguém já disse que Jesus chamou pelo nome, porque aquele era um cemitério. E se Jesus não diz quem Jesus queria ressuscitar, o cemitério inteiro viria à vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse dia Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Mas eu aguardo o dia, e ele chegará, em que Jesus dirá: igreja, venha para fora. E aqueles que dormiram com Cristo ressuscitarão, porque Ele venceu a morte, e Ele é o único que pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Mais uma vez Jesus diz assim: olha, foi vocês que colocaram essa faixa, então tirem essa faixa. Aquilo que era impossível para vocês, eu faço. Aquilo que é responsabilidade de vocês, cabe a vocês fazer. Já que a gente terminou de ler o texto, vamos começar a nossa reflexão. Sabe, eu gostaria de destacar simplesmente o verso 25. E eu, durante a minha reflexão, vou me deter a esse verso de número 25. Aliás, eu nem quero falar do verso inteiro, eu só quero falar da primeira parte do verso. Então, Thomas, se é só o verso 25, por que você leu 44 versículos? É porque, primeiro, você precisa amar a palavra. Segundo, entender o contexto onde essa mensagem está colocada. Eu queria destacar para vocês 3 verdades que esse texto nos traz. 3 verdades que esse texto nos traz. A primeira dessas verdades é de que Jesus, e somente Jesus, é o eu sou. O texto começa no verso 25 dizendo: disse-lhe Jesus. Se eu chegasse aqui e dissesse para você: ô gente, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz, eu desconfio que você não ouviria nem o final dessa mensagem. E com toda razão, porque só há um que pode trazer para si as prerrogativas do próprio Deus, só há um que pode dizer eu sou, e é Jesus de Nazaré. O fato é que ele disse: eu sou o pão da vida. Mas os homens, em sua grande maioria, não tinham apetite espiritual. Ele disse: eu sou a porta. Mas os homens não quiseram entrar por ele para ter salvação, provisão e libertação. Foi Jesus quem disse: eu sou o bom pastor.
mas os homens se recusaram a ouvir a sua voz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles dizem, foi ele que disse: eu sou a videira, mas parece que a grande maioria escolheu ser um graveto, um galho seco, do que estar conectado a Jesus, vivendo apenas de energia residual. O que é isso? Você tem no seu bolso um celular, e esse celular só funciona porque há nesse celular uma energia residual. Mas hoje à noite, quando você chegar em casa, é muito provável que você vai precisar de um carregador. Do contrário, isso que hoje funciona, amanhã não funciona mais. Sabe, nós não subsistimos sem Deus. Aliás, eu preciso que você entenda isso: nós existimos em Deus. O fato é que as pessoas precisaram estar distanciadas, quiseram estar distanciadas. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, mas os homens planejaram sua morte e levaram a cruz. Olhem para Jesus e vocês verão que Jesus oferece em si mesmo todas as satisfações das necessidades mais profundas do ser humano. O que eu quero dizer é que nós temos necessidades ontológicas. Precisamos de pão existencial para alimentar de sentido a nossa alma. Nós precisamos sair da nossa realidade e entrar pela porta da esperança e da libertação. Precisamos de fato encontrar um guia que nos conduza, e Ele é o bom pastor. Nós estamos na escuridão das vãs filosofias, e somente em Cristo Jesus nós temos a luz verdadeira. Nós somos de fato alguém que está gastando os últimos segundos de energia residual, a menos que estejamos conectados na videira, e aí daremos frutos, e incontáveis frutos. Mas um dia todos nós vamos encarar a morte. E a grande diferença não é quem vai morrer ou não. A grande diferença é para onde nós vamos. E essa diferença não é conquistada na nossa força, é conquistada por aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Há uma grande diferença entre o cristianismo e as demais propostas religiosas. E a diferença mais básica de todas é de que, se você for em Jerusalém conosco em novembro, fazendo já a propaganda, nós no máximo veremos aquilo que um dia foi uma tumba, mas está vazia. Se você for, por exemplo, ao lugar onde foi enterrado Buda, ali você o verá. Se você quiser encontrar os restos mortais de Confúcio ou Maomé, você encontra. Se você quer saber onde está sepultado até hoje Allan Kardec, não é difícil encontrar. Mas vai naquele túmulo e você vai ver que ele está vazio. E aquele túmulo está vazio porque esse lugar está cheio da glória do Senhor. Ele não está lá naquele túmulo, mas com toda a autoridade que o Senhor me dá, eu posso dizer que Ele está aqui. Ele venceu a morte e governa pelos séculos dos séculos. Por isso, a primeira afirmação que eu gostaria de dizer é que Jesus é o eu sou. A segunda afirmação que eu gostaria de trazer para vocês é de que a ressurreição é uma realidade. A fé cristã contempla a ressurreição. Parece que alguns de nós acreditamos que o corpo vai ser desprezado e vai subir um bafo de alma. E daí para frente nós seremos um fantasma de Deus. Mas não, nós não cremos, e não há base bíblica para acreditar em reencarnação, mas nós cremos, e aliás faz parte do credo apostólico, que eu tenho certeza que todos aqui conhecem muito bem. E no final o credo apostólico diz
cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos entrando num período especial para a igreja cristã. O período onde nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa não é apenas o sacrifício do Cordeiro de Deus imolado por nós. A Páscoa é também o Cordeiro que venceu a morte. O selo que protegia aquela tumba foi quebrado. E dali saiu com toda a autoridade aquele que venceu a morte. Por isso Paulo diz: morte, onde está o teu poder? Tragada foi a morte pela vida. Escuta isso. A morte morreu na morte de Cristo. Ela perdeu o poder, porque o poder está nas mãos daquele que está sentado no trono. Nós discutimos sobre muitas coisas na igreja cristã. Soteriologia, se Deus escolheu antes, se Deus escolheu depois. Dom de língua, se é para a gente falar, se não é para falar. Batismo, se batiza com muita água, se batiza com pouca água. Se batiza na infância, se não batiza e espera a pessoa ter consciência para que ela possa professar a sua fé no ato. Mas nunca me fizeram num café com o pastor, e nós tivemos um hoje, a pergunta se nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus. E sabe por que nunca perguntaram? Porque não existe igreja cristã, de fato, que não creia na ressurreição de Cristo. Paulo disse, no capítulo 15 de Coríntios, verso 17, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e ainda estamos em nossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nossa fé seria vã, inútil. Nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso. Se Jesus não tivesse rompido o túmulo e vencido a morte, os nossos pecados não teriam sido perdoados. E nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu quero dizer para você que Ele ressuscitou. A ressurreição é real. A ressurreição é real. Os deístas acreditaram que Deus fez todas as coisas, mas entregou nas mãos do homem para governar e saiu de cena. O meu Jesus não é um Jesus distante como os deístas pensam. Os panteístas, e por um tempo na minha adolescência eu pensei assim, pensam que Deus está espalhado em toda a matéria da natureza. Então Deus é a cachoeira, Deus é o vento, Deus é o sol, Deus é o rio, Deus sou eu. Não, está tudo errado. Sabe por quê? Porque Deus não é o vento, Deus não é a cachoeira, Deus não habita preso em mim, eu habito nele. A cachoeira existe por meio dele, o rio só existe porque ele o criou. Todas as coisas dependem dele, mas ele não se confunde com a sua criação. Por isso ele não é um Deus impessoal. Deus também não é um Deus caprichoso. Jesus não é esse ser iracundo que os feiticeiros pintaram. Põe um sal, um quilo disso, com um pedaço daquilo, um pouquinho da pipoca, bota numa vasilha, mas tem que ser uma vasilha de barro, colocada na esquina, e você tem que colocar numa hora X, senão não vai funcionar. Não! O meu Jesus não é refém de nenhum ritual religioso. Ele quebra os paradigmas, e Ele tem todo o poder, em qualquer esquina Ele está falando. Ele não depende de nós. O meu Jesus não é fatalista como os estoicos. Não existem karmas que a graça não quebre. O meu Jesus não é de modo nenhum bonachão e permissivo, como os filósofos epicureus pregaram. Por isso a gente come, bebe, faz o que quiser.
porque não existe nada que nos impeça. O meu Jesus também não é um Deus morto, fixado na madeira, esculpido na pedra, desenhado no mármore, carregado nos ombros de pessoas iludidas. O meu Jesus vive. Jesus não é um xerife legalista, Ele é amoroso, Ele está nesse lugar. Antes de Jesus ser morto, Jesus venceu a morte em 3 momentos, pelo menos no Evangelho. O primeiro deles, com a filha de Jairo, quando ele diz, Talita cumi. Depois, ele interrompe o fluxo da desgraça, encerra o caminho fúnebre de uma viúva que levava o seu filho para ser enterrado lá em Naim. E ele entra naquela multidão do desespero e dali faz do pranto festa. Mas Jesus também, na minha opinião, a cena mais marcante é aquele único que pode dizer, Lázaro, vem para fora. Um dia, Jesus me chamou pelo nome. Um dia Jesus te chamou pelo nome. Nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E o que é que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada, mas Jesus um dia disse, Thomas, vem para fora. E cá estou eu, na presença dele. Foi assim com você também. Um dia ele chamou você pelo nome e tirou você do lamaçal do pecado, da morte espiritual. Sabe? Um dos detalhes mais interessantes que Mateus descreve, e eu fico empolgado com isso, é que quando Jesus estava ali morrendo, e naqueles 3 dias até a sua ressurreição, o texto diz, capítulo 27, do verso 52 de Mateus, sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você já tinha pensado nisso? Que a ressurreição de Jesus fez alguns santos ressuscitarem dentre os mortos também. E eles entraram na cidade, porque Jesus saiu da tumba. Nós entraremos na santa cidade de Jerusalém, porque Ele venceu a morte. Quero caminhar para o final e dizer para vocês a terceira verdade que esse texto nos ensina. O texto começa dizendo, disse-lhe Jesus. A primeira verdade é que só Jesus pode dizer, eu sou. A segunda verdade que eu trouxe aqui é de que a ressurreição é real. Mas a terceira verdade é de que Ele também é a vida, e a vida eterna começa agora. Nos ensinaram que a vida eterna era uma coisa que a gente receberia quando a gente morresse. Eu aprendi assim, eu evangelizava assim, olha, quando você morrer, você receberá a vida eterna. Não, vida eterna não é um projeto pós-morte. Aliás, se eu posso dizer assim, eu não morro mais. De manhã eu brinquei com o pessoal aqui, dizendo uma palavra que não existe, mas eu me arrisco a dizer para você também, quem sabe um dia seja incluída no dicionário. Eu sou imorrível. Sim, porque quem morreu em Cristo é nova criatura. E o máximo que as pessoas podem fazer é me promover mais rápido à mansão celeste. E o meu corpo, um dia eu receberei glorificado. A vida eterna começa agora. João quer responder a 3 perguntas no seu evangelho. A primeira delas é quem é Jesus. E é claro, vocês vão responder isso tão facilmente. Quem é Jesus?
Gosto quando a igreja participa. Fico muito feliz. Quem é Jesus? Olha assim, esse lado participativo, muito feliz. A segunda pergunta que João se propõe a responder é: o que Deus em Cristo Jesus veio fazer aqui? E também não é difícil. Ele veio nos dar vida eterna. Desculpa frustrar você, mas Jesus não veio curar. Ele fez isso, mas essa não era a missão dele. Do contrário, ele seria no máximo um curandeiro. Jesus não veio essencialmente pregar, ele fez isso. Mas se essa fosse a missão dele, no máximo ele seria um pregador. Ele veio dar vida eterna. Nós, quando caímos no Gênesis, caímos em pelo menos 4 áreas. Lá, os nossos pais, Adão e Eva, quando pecaram, caíram em 4 áreas. A primeira dessas áreas é a espiritual. Eles se esconderam daquele que ia ao encontro deles todo fim de tarde. Eles temeram a Deus, eles se afastaram de Deus. A segunda queda que Adão e Eva nos trouxe como herança é a queda relacional. Porque agora Adão olha para Eva e diz assim: foi você a culpada. Antigamente era carne da minha carne, osso do meu osso. Mas agora é a culpabilização. A terceira queda é a queda emocional. Pela primeira vez naquele jardim se ouviu a palavra medo e se ouviu a palavra vergonha. Eu sou psicólogo e o meu trabalho é atenuar, é diminuir, de certa forma, os problemas que o pecado causou emocionalmente em cada um de nós. Nós estamos afetados psicologicamente pelo pecado. A quarta área que nos afetou o pecado é a ecológica. Adão tinha recebido um mandamento de Deus: cuide do jardim, dê nome aos bichos. Nós precisávamos viver em harmonia, mas o pecado afastou Adão e Eva do jardim, e até hoje nós estamos destruindo o jardim que Deus nos deu para cuidar. O que é a vida eterna? Vida eterna é a poderosa transformação de Deus em todas as áreas da nossa vida hoje. Ele chega para a mulher samaritana e diz assim: olha, eu sei que você tem sede, eu tenho uma água para te dar. Mas ele não diz: eu vou te dar essa água quando você morrer. Ele chega para uma multidão e diz assim: olha, vocês estão com fome, eu quero dizer para vocês que eu sou o pão vivo. Mas ele não complementa dizendo: quando vocês morrerem, comam de mim. Vida eterna começa aqui e agora. Sabe, quando a gente não entende isso, no máximo, a gente faz gestão de pecado. Ou seja, a gente tenta parar de pecar, muitas vezes por discursos de culpa. Quando a gente não entende que a vida eterna começa aqui agora, no máximo, a gente tenta se livrar dos demônios e viramos os caça-fantasmas gospel. Está amarrado, está preso, está destruído, está queimado, está liberto, estou com medo. Então uma hora você se sente poderoso e você vai para cima. Outra hora você sente que você está vulnerável e se esconde. E começa a dizer: pastor, ora por mim, porque eu não sei, está acontecendo umas coisas estranhas. Quando a gente não entende que a vida eterna começa aqui e agora, tudo que a gente pode fazer, no máximo, pedir um milagre, uma intervenção. Mas quem entendeu que a vida eterna começa aqui e agora, anda em santidade, não por culpa, mas porque percebe nisso um privilégio. Quem entendeu que a vida eterna começa aqui e agora, não anda com medo daquilo que o demônio pode fazer. Escuta uma coisa: nós temos aquele que é o Todo-Poderoso,
E se Ele habita em nós, quem pode contra nós? Não é você que tem que ter medo do diabo, é Ele que tem medo de você. Nós temos a autoridade de Cristo Jesus e já estamos vestidos de toda a armadura de Deus. Se você entende que a vida eterna começa aqui agora, você não vira o mendigo do milagre. Você celebra se o milagre chegar, mas se não chegar, você continua adorando. Como Paulo e Silas naquela prisão, à meia-noite, com as costas todas ensanguentadas, preso pela mensagem do Evangelho, e eles não ficavam dizendo: Senhor, quebra essa grade, me dá uma fuga. O que eles diziam era: eu te adoro, Senhor, em qualquer circunstância, eu sou um adorador. Vida eterna é para aqui e agora. É interessante que Marta crê que Jesus poderia ter sido a salvação. Ela diz assim: olha, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que Marta pensa assim: Jesus, eu sei que tu serás. Porque ela diz assim: eu sei que no último dia haverá de ressurgir dos mortos o meu irmão. Mas ela não olha para o agora. E Jesus não diz: filha, espera um pouco mais. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. É no presente, é no agora. A vida eterna começa aqui. Quais são as implicações disso? A primeira implicação disso é que a ressurreição de Jesus não significa que um cadáver voltou à vida. É mais que isso. É de que aquilo que estava morto passou a viver uma vida ainda mais abundante. Olha para Jesus, e você vai ver que agora ele tem um corpo glorificado, que ele passou de uma natureza metafísica para uma outra natureza metafísica. E de certa forma, quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, nós percebemos uma coisa, que de certa forma nós também, quando encontramos Jesus, tivemos uma total transformação. Por isso a Bíblia nos diz que nós fomos feitos nova criatura. De certa forma nós podemos dizer que quem se encontrou de fato com Jesus já é ressurreto para uma nova existência. Lembra do vale de ossos secos? Quando Deus manda o profeta Ezequiel profetizar sobre os vales, e aqueles ossos secos não passam a ser simplesmente pessoas, eles passam a ser um exército numeroso e poderoso. Prazer, eu sou um ex-osso seco. Ex-osso seco, porque agora eu faço parte do exército de Cristo. Apocalipse capítulo 21, verso 25, Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. A mensagem da ressurreição é que você já passou por áreas de morte, mas agora vive uma nova realidade de vida. Uma segunda implicação da ressurreição é que o corpo ressuscitado de Jesus carregava as cicatrizes, as marcas. É por isso que Jesus, com o seu corpo glorificado, passa paredes, mas também é o mesmo corpo que diz: ei Tomé, toca as minhas feridas, veja, eu ainda sou esse. Sabe por quê? Porque as nossas feridas, as nossas cicatrizes, essas marcas, são sinais daquilo que Deus usou para forjar em nós aquilo que Deus quer que sejamos. Por isso, nós carregamos essas cicatrizes em nós. Ser cristão com um coração novo e uma vida nova não significa que as nossas lutas e as cicatrizes não estarão presentes também. Terceira e última aplicação existencial para nós é de que a ressurreição também será uma realidade futura. A vida eterna começa aqui, mas um dia
nós teremos plenamente o nosso corpo glorificado. Jesus disse: não temam aquele que pode, no máximo, matar o corpo. Porque o corpo já nos foi garantido. Nós receberemos um corpo glorificado. Sabe, irmãos, um dia a voz que chamou Lázaro vai chamar o teu nome, e nós habitaremos com ele para todo sempre, na cidade restaurada e redimida, Nova Jerusalém. Eu creio que nesse auditório existem dois tipos de pessoas: as que creem em Jesus como Senhor, e as que não creem que Jesus é o eu sou que nós pregamos. O verso, e se você puder, volta mais uma vez, e a última vez, ao verso 45, o texto diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Eu espero que esse auditório seja o auditório que crer nele. Mas eu sei que por aí existem muitos, como os que estão aqui no verso 46, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito, porque não creram nele. Quem é você? Você crê que ele é a ressurreição e a vida? Você crê que ele venceu a morte? Você crê? Queria orar por você e com você. Eu quero pedir que a graça de Deus se manifeste entre nós mais uma vez. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o eu sou. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, porque quem está em Ti é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso vem e visita-nos mais uma vez. Fala ao nosso coração. Dai-nos o privilégio de viver a vida abundante, a vida eterna, aqui e agora. Queremos comer desse pão. Queremos ser iluminados pela luz que é Tu, Jesus. Queremos ser pastoreados pelo bom pastor. Queremos passar pela porta que és Tu. Queremos encontrar em Ti o caminho, a verdade e a vida. E hoje confessamos que Tu és a ressurreição e a vida. Por isso visita-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer algo muito especial. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Talvez você me pergunte: Thomas, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Essa não é uma pergunta difícil de responder. Se você crê que Jesus é a ressurreição e a vida, você é bem-vindo a participar da ceia do Senhor. Ah, mas eu não sou batizado. Então se batize, batize com pressa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você crê, você pode participar da ceia do Senhor. Mas eu não sou dessa igreja, mas essa mesa também não é da nossa igreja. Essa é a mesa do Cordeiro, essa é a mesa de Cristo Jesus. E a gente não pode colocar porteiros na mesa da graça. Mas eu também quero dizer uma coisa para você: se você vai participar com a gente da ceia do Senhor, esse é um momento de quebrantamento, esse é um momento de arrependimento, esse é um momento de confissão. Esse é o momento de reconhecer quem você tem sido, o que você tem feito, quão distante você tem andado daquilo que o Espírito Santo pede de você. Esse é o momento para você se quebrantar na presença do Senhor e dizer: Deus, o Teu amor me constrange. Na cruz do Calvário Ele pagou o preço por nós.
Mas hoje nós podemos celebrar porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Gostaria que você pegasse o pão e o vinho, esperasse até que todos sejam servidos. A integração pode servir nesse momento, enquanto a gente canta essa canção. Ele ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu venceu a morte e Tu nos garante hoje vida eterna. Te adoramos, Pai. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se entregou o Filho. A guerra cante com todo o seu coração. A morte enfrentou, o peso das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Alguém que gostaria de participar da ceia do Senhor e não recebeu os elementos pão e vinho ali na galeria, o pessoal, por favor, o pessoal da integração. Alguém aqui do auditório que gostaria de participar da ceia, mas não recebeu pão e vinho, faz sinal com uma de suas mãos. Acho que eu estou vendo uma mão lá atrás levantada. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém que gostaria de participar da ceia do Senhor? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Suas vozes. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre
texto de Lucas fala sobre 2 cálices. Jesus, quando estava orando, ele disse para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele fez isso porque ele sabia que nós não poderíamos tomar o cálice da ira amarga de Deus. Ele fez isso porque ele sabia que ninguém poderia pagar o preço. Ele fez isso porque ele sabia que só Ele, e só Ele, é a ressurreição e a vida. Por isso Ele tomou o cálice da ira e nos deu o cálice da salvação. Por isso Ele diz com muita clareza: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por isso Ele diz com toda certeza que esse pão era o pão que era entregue para que todos nós pudéssemos ser salvos. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. É um pão, mas simboliza o corpo daquele que era tudo e se fez nada por mim e por você. Com essa consciência de que Ele é e nós não somos, comamos dele todos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque o teu corpo foi moído pelas nossas transgressões. Pai querido, tu foi pisado para que nós pudéssemos ter vida. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento do meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele tomou o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos tomar o cálice da salvação. Esse cálice representa a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Tomemos dele todos. Você pode glorificar ao Senhor, você pode exaltar ao Senhor. Você entende o tamanho desse sacrifício, você entende o alcance desse sacrifício, você entende o poder desse sacrifício que nos tirou da morte e nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, aleluia. Ele vive e nós viveremos com Ele. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre aleluia, adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre. Ele vive, ressuscitou. Você
Você vai dizer aleluia, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, que o Espírito Consolador, a voz que nos chama pelo nome, estejam conosco hoje, hoje e para todo sempre. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre.